Também chamada de cancerologia no Brasil, a oncologia é a especialidade médica que estuda os tumores, procura compreender como a neoplasia, câncer, se desenvolve no organismo e qual o tratamento mais adequado para cada caso. O câncer é um sério problema de saúde pública em nosso país. Estima-se que a média anual seja aproximadamente de 576 mil novos casos de câncer em homens e mulheres. E os números tendem a aumentar com o envelhecimento da população. A doença ganha importância e relevância em toda a sociedade. E cada vez mais os profissionais de saúde se atualizam em diagnósticos, tratamentos e cuidados que possam beneficiar a população. Por isso, nesta série destinada a profissionais farmacêuticos, vamos disseminar informações que possam ser úteis no dia a dia da profissão. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum um crescimento desordenado, maligno, de células, que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, metástase, para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, acúmulo de células cancerosas ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um risco de vida. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele, porque a pele é formada de mais de um tipo de célula. Se o câncer tem início em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, ele é denominado carcinoma. Se começa em tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, é chamado de sarcoma. Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, metástases. As causas de câncer são variadas e divididas entre fatores externos, químicos, físicos e biológicos. As causas externas estão associadas a fatores ambientais, como o cigarro, que pode causar câncer de pulmão, a exposição excessiva ao sol sem proteção, que causa câncer de pele, o abuso de bebidas alcoólicas associado a câncer de fígado e esôfago e alguns vírus que podem causar leucemia. Fatores internos, hormonais, imunológicos e mutações herdadas. As causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas. Estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais. O câncer também pode ser uma doença com fator de idade dependente, ou seja, o envelhecimento também pode ser um fator para o surgimento do câncer. Isso acontece porque as células das pessoas idosas podem ter sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para o câncer. Explica em parte o porquê de o câncer ser mais frequente em idosos. Os fatores de risco ambientais de câncer são denominados cancerígenos ou carcinógenos. Esses fatores atuam alterando a estrutura genética, DNA, das células. O surgimento do câncer depende da intensidade e duração da exposição das células aos agentes causadores de câncer. Por exemplo, o risco de uma pessoa desenvolver câncer de pulmão é diretamente proporcional ao número de cigarros fumados por dia e ao número de anos que ela vem fumando. Ou o risco de uma pessoa desenvolver câncer de pele por ficar muito tempo exposta ao sol sem proteção. Os fatores de risco ambientais podem ser encontrados no meio ambiente ou podem ser herdados. A maioria dos casos de câncer está relacionada ao meio ambiente, no qual encontramos um grande número de fatores de risco. Entende-se por ambiente o meio em geral, água, terra e ar. O ambiente ocupacional, indústrias químicas e afins. O ambiente de consumo, alimentos, medicamentos. O ambiente social e cultural, estilo e hábitos de vida. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem,
Os hábitos e o estilo de vida adotados pelas pessoas podem determinar diferentes tipos de câncer. A hereditariedade pode também ser um fator de risco para alguns tipos de câncer, apesar de ser mais rara. Os principais tipos de câncer são anal, bexiga, boca, colo retal, colo do útero, esôfago, estômago, fígado, infantil, laringe, leucemia, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, mama, ovário, pâncreas, pele melanoma, pele não melanoma, pênis, próstata, pulmão, testículo, tumores de Ewing. O processo de carcinogênese, ou seja, de formação de câncer, em geral se dá lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. Esse processo passa por vários estágios antes de chegar ao tumor. São eles: estágio de iniciação. É o primeiro estágio da carcinogênese. Nele, as células sofrem o efeito dos agentes cancerígenos ou carcinógenos, que provocam modificações em alguns de seus genes. Nesta fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém, ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Encontram-se preparadas, ou seja, iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio. Estágio de promoção. É o segundo estágio da carcinogênese. Nele, as células geneticamente alteradas, ou seja, iniciadas, sofrem o efeito dos agentes cancerígenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas. Estágio de progressão. É o terceiro e último estágio e se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios da carcinogênese. Combatendo o câncer. Muitas pessoas não sabem que nosso corpo consegue combater o câncer. O corpo humano tem suas defesas que formam o chamado sistema imunológico. Esse sistema imunológico é constituído por um sistema de células distribuídas numa rede complexa de órgãos, como o fígado, o baço, os gânglios linfáticos, o timo e a medula óssea, e circulando na corrente sanguínea. Esses órgãos são denominados órgãos linfóides e estão relacionados com o crescimento, o desenvolvimento e a distribuição das células especializadas na defesa do corpo contra os ataques de invasores estranhos. Dentre essas células, os linfócitos desempenham um papel muito importante nas atividades do sistema imune, relacionadas às defesas no processo de carcinogênese. Cabe aos linfócitos a atividade de atacar as células do corpo infectadas por vírus oncogênicos, capazes de causar câncer, ou as células em transformação maligna, bem como de secretar substâncias chamadas de linfocinas. As linfocinas regulam o crescimento e o amadurecimento de outras células e do próprio sistema imune. Acredita-se que distúrbios em sua produção ou em suas estruturas sejam causas de doenças, principalmente do câncer. A compreensão dos exatos mecanismos de ação do sistema imunológico muito contribuirá para a elucidação de diversos pontos importantes para o entendimento da carcinogênese, portanto, para novas estratégias de tratamento e de prevenção do câncer.
E nos últimos anos, grandes avanços da ciência e da medicina, principalmente no que se refere ao DNA, têm contribuído para novas descobertas que estão garantindo saúde e qualidade de vida aos pacientes com câncer. Hoje em dia, muitos tipos de câncer podem ser curados. Mas, para isso, é fundamental o diagnóstico precoce que possibilita que o câncer seja tratado logo no começo. O tratamento do câncer inclui sintomas, o tumor, a dor, as metástases e a qualidade de vida do paciente e da família. As principais abordagens de tratamento são cirurgia. Foi o primeiro tratamento que alterou significativamente o curso do câncer e até hoje é uma das principais abordagens. É uma forma local de tratamento através da retirada de um tumor. Pode ser curativa, paliativa ou reconstrutiva. Radioterapia é outro método importante no tratamento do câncer. Consiste na utilização de radiações ionizantes para destruir células tumorais. A radioterapia pode ser utilizada de duas formas: teleterapia ou radioterapia externa, quando uma fonte externa é colocada à distância do paciente através de um aparelho emissor de radiação. É a forma mais comum de tratamento radioterápico. Braquiterapia ou radioterapia de contato, quando utiliza isótopos radioativos em contato direto com o tumor. Quimioterapia é uma importante forma de tratamento do câncer através da utilização de medicamentos chamados quimioterápicos. Essas drogas atuam no organismo combatendo células doentes, destruindo ou controlando o seu desenvolvimento. Bioterapia, tratamentos biológicos, terapia-alvo. A terapia-alvo tem o objetivo de combater as moléculas específicas, direcionando a ação de medicamentos exclusivamente ou quase exclusivamente às células tumorais, reduzindo assim suas atividades sobre as células saudáveis e os efeitos colaterais. É considerada uma terapia revolucionária no tratamento da doença. Atualmente, a oncologia preconiza um tratamento multidisciplinar devido à enorme complexidade da doença e das mais diversas opções terapêuticas. O farmacêutico também está inserido neste processo, contribuindo desde a pesquisa e manipulação até a dispensação de medicamentos, garantindo a segurança e qualidade do tratamento.